Agora nós vamos entrar numa outra fase. Acontecimentos futuros previstos no Código da Bíblia. Tudo isso aqui que nós mostramos são acontecimentos de um passado recente. Certo? Ok? Benjamin Netanyahu perdeu a eleição, né, teve que sair antes do ano 2000, entrou Ehud Barak, depois veio Sharon, que está em coma até hoje, e esse não morreu, está em coma até hoje, e hoje está o primeiro-ministro, esse que está aí, e Benjamin Netanyahu, muito cotado para voltar a ser primeiro-ministro de Israel. Aliás, o Ehud Olmert, que é o atual primeiro-ministro, disse que ele vai renunciar em setembro o cargo. E se eles não conseguirem formar um novo governo dentro do partido Kadima, eles terão que convocar eleições gerais. E as pesquisas indicam que Benjamin Netanyahu deverá ser eleito primeiro-ministro de Israel. E lembre-se da frase, sua vida será ceifada no campo de batalha. Sua vida será ceifada no campo de batalha é a frase inteira. Então vamos ver aqui o futuro. Próxima guerra. Eu coloquei aqui Gog e Magog. Para mim, a próxima guerra é Gog e Magog. Tome cuidado com a Rússia. Olha para a Rússia. A Rússia está atacando lá, está com uma guerra agora com a Geórgia, né? Geórgia, né? Isso. E a coisa está ficando feia. A Rússia, irmãos, de repente ela despencou. Os governos do mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos e a Alemanha, têm medo porque eles estão armados com aquelas armas nucleares, ajudaram, investiram bilhões de dólares, se ergueu, e a Rússia hoje está se tornando novamente uma potência militar e ameaçando o mundo. Não sei se você sabe, mas eu falei isso aqui na última vez que nós ministramos, que a Rússia desenvolveu um sistema de míssil invisível ao radar, capaz de colocar ogivas nucleares em qualquer ponto do globo. Isso torna obsoleto qualquer sistema de defesa. E ela não está nem aí. E para mim é Gog e Magog é a Rússia. E é um outro estudo bíblico, se nós pudéssemos um dia fazer, nós até poderíamos fazer, vale a pena, porque você vai ver como a Bíblia fala. Aí já não é dentro do código da Bíblia, é dentro da Bíblia, né, sobre Gog e Magog. Então a próxima guerra. Guerra mundial. Aquele redondinho ali, dentro. Guerra mundial. O código está informando aqui, irmãos, que será uma guerra sem quartel e ela vai se iniciar através de atos de terrorismo. Então a próxima guerra, olha, é guerra mundial, hein? Preste atenção. Aquela outra ali de Israel era próxima guerra. Próxima guerra. Lembra que eu mostrei? Ó, guerra do Líbano. Isso aqui é próxima guerra. A pesquisa dizia próxima guerra. Não dizia assim, ó. Próxima guerra, tá vendo? Não é guerra mundial. Estava falando de Israel. Próxima guerra que Israel iria se envolver. Ou seja, essa guerra que ocorreu em 2006 com o Líbano. Tá? Agora aqui já estamos em acontecimentos futuros previstos no Código da Bíblia. Que seria a próxima guerra. Agora já é guerra mundial. Ela deve começar por um ato de terrorismo e será uma guerra sem quartel. Ou seja, é uma guerra que vai se espalhando. Né? É uma coisa que vai se espalhando. Guerra mundial. Ariel, que significa Jerusalém, e esta frase tremenda: 9 de Ave é o dia da terceira. Esta frase, 9 de Ave, é o dia da terceira, Drosnin interpreta como sendo 9 de Ave é o dia da terceira guerra mundial. Ariel é o nome antigo de Jerusalém. Quando Davi conquistou, a Bíblia chama Ariel, abra em Isaías, vou te mostrar, 29. Isaías 29, a Bíblia diz: Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou.
Acrescentai anos a ano e completem as festas. Então porei o seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, ou como simbolicamente vingança. Isaías 29. Acamparei contra ela em redores, e a sitiarei com baluarte, levantarei tranqueiras contra ela, então ela será abalada, falará debaixo da terra. Aqui começa a descrição de uma detonação nuclear. Eu quero dizer para você que Jerusalém será destruída por uma arma nuclear. O Código da Bíblia diz isso. E a descrição não poderia ser mais perfeita do que esta que Deus dá a Isaías, a partir então do versículo 4. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó será fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a voz de um necromante, e a tua fala assoviará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos, que são os árabes que lá estão em Jerusalém, será como o pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. Isto acontecerá num momento, repentinamente, ou seja, uma destruição através de uma bomba nuclear. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões, olha a explosão nuclear, e com terremotos, e com grande ruído, e com tufão, que é o deslocamento, e tempestade, e labaredas de fogo consumidor. Isso aqui é uma descrição de uma arma, detonação de uma arma nuclear. Irmãos, eu tenho que deter um pouco nesse quadro. Deixa eu ver o próximo aqui. Porque 9 de Ave é um dia importante para os judeus. 9 de Ave é um dia terrível para os judeus. E eu quero dizer para você que domingo foi o dia 9 de Ave, desse ano que nós estamos vivendo, 2008. Domingo passado agora, dia 10, foi o dia 9 de Ave. O Drosnin diz no seu livro, eu vou aproveitar aqui os dados que são mais precisos, ele diz assim, presta atenção. O dia 9 de Ave não é apenas uma triste tradição do povo judeu. Foi em 9 de Ave que o primeiro templo, foi destruído em 586 a.C. E novamente, no dia 9 de Ave, no ano 70, o segundo templo foi destruído. Foi também nesta data, 9 de Ave, que os judeus foram expulsos da Inglaterra no ano 1290. E também foi no dia 9 de Ave, do mês Ave, que eles foram expulsos da Espanha no ano de 1492, através da Inquisição. E foi neste dia, 9 de Ave, que as câmeras de gás de Treblinka entraram em operação em 1942, iniciando o Holocausto. Alguns historiadores sugerem que os nazistas escolheram este dia deliberadamente. As expulsões em massa da cidade de Varsóvia começaram no dia 22 de julho de 1942, véspera do dia 9 de Ave. No dia seguinte, 9 de Ave, as câmaras de gás de Treblinka começaram a operar. E eles organizavam essas operações para coincidir com essas datas. Os nazistas estudavam o calendário judaico e muitas vezes programavam as ações mais destrutivas para tais datas. Em 2 meses, 300 mil judeus tinham sido enviados para a morte, afirma Nora Levin no livro O Holocausto. De acordo com o Talmud, que são aquele livro que os judeus, escrito pelos rabinos, das tradições rabínicas, De acordo com o Talmud, Deus amaldiçoou aquele dia, porque foi naquele dia, nos tempos bíblicos, que os espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida voltaram com aquelas notícias dizendo que eles não poderiam conquistar a terra de Canaã. De acordo com os rabinos que escreveram o Talmud, Deus amaldiçoou esse dia. Então, 9 de Ave é o dia que ocorre todas as desgraças para Israel. É um dia
que Israel treme. Os religiosos, eles passam o dia inteiro ali orando e jejuando e pedindo que Deus tenha misericórdia e não destrua Jerusalém, não destrua o povo de Israel. No dia 9 de Ave. Domingo foi um dia que eles passaram jejuando e orando. E o código da Bíblia vem e diz que 9 de Ave é o dia da terceira guerra mundial. A impressão que dá por esse quadro é que ela vai começar no dia 9 de Ave, não sei de que ano. Drosnin achava que era o ano 2006, porque pelas pesquisas que ele tinha feito, 2006 era um ano que tinha as maiores probabilidades matemáticas, 2000 e 2006. Não ocorreu nem em 2000 e nem em 2006. Né? Então falhou a pesquisa, ou seja, a pesquisa está incompleta. Incompleta porque não foi no ano 2006. Nós já estamos, e também não foi no ano 2008. Poderá ser no ano 2009, 2010, 2011, eu não sei. Mas esse código está dizendo que 9 de Ave é o dia da terceira e aparece em seguida Guerra Mundial. E no meio desse quadro nós temos a cidade de Jerusalém, que é com seu antigo nome Ariel. Ariel é o antigo nome da cidade de Jerusalém. Então, de acordo com o código da Bíblia, eu não botei mais quadros aqui, porque eu tenho muitos quadros para passar para os irmãos, mas de acordo com o código da Bíblia, Jerusalém, irmãos, Jerusalém será atacada por uma arma nuclear. Ela será destruída por uma arma nuclear. E eu creio que vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Agora, se será no dia 9 de Ave, eu não sei. O código está dizendo que 9 de Ave é o dia da terceira e aparece ali no quadro Guerra Mundial. Aliás, Jerusalém é a única capital de um país onde o código diz que será atacada por uma arma nuclear. Lembre-se que Hiroshima e Nagasaki não eram cidades, não eram capitais. Holocausto de Israel. O código fala sobre o Holocausto de Israel. O Holocausto de Israel, esse quadro foi achado por Drosnin no tempo em que ele estava pesquisando lá sobre a morte, e no período do governo do Netanyahu. Então, perto ali de Holocausto de Israel, nós encontramos duas informações. A primeira é, naquele quadradinho, o ano 5.756, que seria 1996. E o mesmo, vocês sabem que as letras hebraicas têm valor numérico. Cada letra tem o valor de um número. Então, além do ano, dá também para você fazer a pergunta, vocês o mudarão? E, em seguida, aparece, nesses retângulos, o ano 2000, 5.760. E a frase, vocês adiaram. Adiaram o holocausto. Preste atenção, adiaram, não eliminaram. Adiaram. O holocausto foi adiado, não eliminado. Holocausto atômico. Drosnin achava que seria no ano 2000, quando ele editou o livro, em 97, ou em 2006, por causa desse código que ele havia encontrado, um holocausto atômico para o ano 2000 ou 2006, remontando de uma tal maneira que não dava para saber se seria 2000 ou 2006. Não houve o holocausto atômico em 2000 e nem em 2006. Significa que a pesquisa está incompleta ou ela está errada, mas o código não. Presta atenção nisso, irmãos. O código é outra coisa. Você pode fazer a pesquisa no código e a pesquisa que você fizer, quando se trata de futuro, estar errada ou incompleta. Quando se trata de passado, aí ela é fácil de achar. Por quê? Porque os dados estão todos lá, é fato. Você conhece os fatos, você está apurado. Quando você vai para o futuro, você vai pesquisar no futuro, você pode errar. Na interpretação, você pode dar. Lembra-se que o Drosnin achava que a próxima guerra seria feita no governo do Netanyahu. Quando, na verdade, o que ocorreu? Ela veio 10 anos depois. Aliás, 11 anos depois, porque o Isaac
Rabin morreu em 95 e a próxima guerra que Israel se envolveu foi contra o Líbano, foi em 2006, 11 anos depois. E 33 anos depois da última, que foi a guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel quase foi aniquilado. Mas ele acabou ganhando a guerra, porque Deus inverteu aquela situação e ele acabou ganhando a guerra do Yom Kippur. Aqui nós temos um quadro muito interessante, Holocausto de Israel. E aí aparece 2 vezes a palavra anexados, no sentido de territórios anexados. Esse quadro, essa pesquisa, dá a entender que haverá um holocausto de Israel por causa da anexação dos territórios que Israel fez. Israel, na Guerra de 6 Dias, em 1967, ele conquistou um monte de territórios, mas foi negociando com os palestinos, e até hoje eles estão negociando ainda. Mas Israel anexou 2 territórios ao seu país. Ele anexou as colinas de Golã, no norte, né, na fronteira com a Síria, onde tem as nascentes do Rio Jordão, por causa das águas, o problema ali é a água, é de segurança. Então ele anexou ao território dele as colinas de Golã, que a Síria diz que pertence a eles, ou pertencia antes da guerra síria, e anexou a parte velha da cidade de Jerusalém, que eles conquistaram na Guerra dos 6 Dias. Eles conquistaram a parte velha, eles tinham a parte nova, né, e conquistaram a parte velha, e anexaram e proclamaram Jerusalém a capital eterna do Estado de Israel. Então, por causa desses territórios anexados, o código diz que haverá um holocausto de Israel, que está ligado a esses territórios anexados. Vejam que são 2 territórios. Israel só anexou esses 2 territórios, as colinas de Golã e a parte velha de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, está se tornando, como eu disse naquela ministração anterior, uma pedra pesada para todas as nações. Por quê? Porque Israel não abre mão de Jerusalém. Os palestinos querem criar o Estado palestino, mas não abrem mão da metade da cidade de Jerusalém, que é a parte velha, que Israel tomou da Jordânia, na Guerra dos 6 Dias. E o Papa quer internacionalizar Jerusalém, porque é o berço de 3 grandes religiões, inclusive, né, do cristianismo. Então todos querem Jerusalém e ela está se tornando uma pedra pesada para todas as nações. E o código da Bíblia está dizendo aqui que haverá o holocausto de Israel, está ligado à anexação desses 2 territórios, no meu entendimento. Aqui está, arma atômica. Arma atômica, nós encontramos aqui ligado, arma atômica, à cidade de Jerusalém, Pergaminho. O M de atômica é o mesmo M de Jerusalém, no hebraico, e o mesmo M de Pergaminho, que é uma palavra em hebraico, tem outro nome, que também tem um M lá, né? No sentido de ele o abriu. Então, arma atômica em Jerusalém, ou seja, Jerusalém será destruída por uma arma atômica. Quando? Quando alguém abrir um pergaminho. Irmãos, aonde que está isso aí? Apocalipse. Você se lembra do livro bem selado, com 7 selos, que ele vai abrindo? E ninguém podia abrir. E Jesus, então, vem, o anjo disse a João, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu, etc. Aí ele toma o livro. Aquele livro ali, às vezes a gente fala em livro, a gente pensa em livro desse tipo aqui, né? Desse tipo, mas não existia. O livro daquele tipo era os rolos, eram os pergaminhos, os rolos. Então ele abriu e vai desatando o selo, né? Ele abriu o pergaminho. Então está ligado aí a esse período de juízo de Apocalipse capítulo 6. Armagedon. Essa palavra é uma transliteração do grego para o hebraico. Em hebraico é Har Megido ou Megiddo, que significa Monte Megido. E nós temos ali, em cima de Armagedon, nós temos naqueles quadradinhos ali,
a informação Holocausto de Assad. Vocês sabem que o presidente da Síria, ao norte de Israel, é o presidente Bashar al-Assad. Então, vai haver ali um holocausto de Assad. A Síria provavelmente é que vai provocar esse holocausto de Israel. Muito, muito provavelmente. Irmãos, e tudo começa com tiros do posto militar. Lembra-se que o que aconteceu na guerra de 2006? O pessoal do Hezbollah, apoiado pela Síria e pelo Irã, passou a fronteira, atacou um posto militar de Israel na fronteira, mataram 8 soldados, capturaram 2 e desenvolveu uma guerra de 33 dias. Israel recentemente bombardeou uma usina que a Síria estava montando de enriquecimento de urânio supervisionado ou vindo da Coreia do Norte. Israel bombardeou. E Israel está na iminência de bombardear o Irã, as centrífugas do Irã de enriquecimento de urânio. Israel deverá fazer isso até o final deste ano, provavelmente. Os especialistas acham que Israel terá que fazer até o final deste ano. Por quê? Porque o Bush pode, vamos dizer assim, fazer vista grossa e dar até apoio. Mas o próximo presidente, se for o Barack Obama, provavelmente ele não vai dar. Aliás, o Código da Bíblia já fez pesquisa. Se você quiser saber o resultado, quiser anotar o site, anote. O site é www. Bible Code Digest. Vou falar isso em português. Biblecode, tudo junto, hein? Biblecode Digest com G, digeste e T mudo. .com. Então é www.biblecodedigest.com. Ali você encontra várias pesquisas do Código da Bíblia, em homenagem a Isaac Newton, esse site. E eles fizeram pesquisas recentes, quando estava iniciando a campanha, fizeram pesquisas sobre sobre as possibilidades de vitória do Barack Obama, da Hillary Clinton e da John McCain. McCain, né? E só encontraram presidente Obama presidente. Não acharam Hillary presidente, nem presidente Hillary. Não acharam presidente John Kay, nem John Kay presidente. Acharam presidente Obama presidente. Possivelmente será ele o próximo presidente. Israel crê no Código da Bíblia. As autoridades israelenses, elas não só creem, mas elas usam o Código da Bíblia. Inclusive, irmãos, eu não falei aqui, porque eu tenho 100 e tantos quadros para mostrar para os irmãos, por isso, se eu for botar tudo aqui, nós teríamos que ficar pelo menos umas 6 ou 8 horas mostrando e explicando. Mas Israel, o Código da Bíblia, Drosnin achou a base, aonde o Bin Laden tem as suas armas, as suas bases. O Código da Bíblia não tem nada escondido no Código da Bíblia. E ele não fala o nome da cidade, mas ele passou para as autoridades israelenses e norte-americanas. E os israelenses checaram. É um lugarejo assim obscuro, uma vila obscura que existe no Iraque, no Irã e num outro país pequeno ali no Iêmen do Sul. Tem com o mesmo nome, existem 2 lugares. E os judeus estão de olho nesses lugares para saber se pegam o Bin Laden ou se alguma coisa acontece por ali. Mas o que eu quero dizer aqui é que, possivelmente, haveria um conflito ali num posto militar e isto desencadearia uma guerra de Israel contra a Síria, contra os países árabes, e haveria, então, um ataque da Síria.
provocando um holocausto de Israel, chamado Holocausto de Israel. É interessante também notar esse quadro que ele fala de guerra mundial. E situa essa guerra mundial pelos quadradinhos lá em cima, no fim dos dias. Nós estamos vivendo isso no fim dos dias. Por que nós estamos vivendo no fim dos dias? Eu não falei isso para os irmãos, mas quando Drosnin lançou esse livro, ele fez a pesquisa. No Velho Testamento, existem 5 lugares onde a palavra fim dos dias ou no fim dos tempos aparece. Né? E toda vez que a palavra no fim dos dias ou no fim dos tempos aparece no Velho Testamento, lá, por exemplo, no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó chama os seus filhos para dizer, para que eles viessem, que ele iria dizer o que queria acontecer com ele nos últimos dias ou nos fim dos tempos, né? Ali o código diz 1997 ou 5.767. Não, 57. 5.757. Todas as vezes, inclusive em Daniel capítulo 12, 4, quando o anjo diz, né, sela o livro, e cerra o livro, e sela a visão, né, porque os homens correrão de um lugar para o outro e a ciência se multiplicará, né, até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Ali o código diz 1997. Aliás, em Daniel 12, Drosnin descobriu a seguinte frase: para vocês o codificado, para vocês os segredos ocultos. 1997. 1997 foi o ano que ele lançou isso aqui. Ó. Para vocês o codificado, para vocês os segredos ocultos. 1997. Tem 11 anos que ele lançou esse livro. E a partir dali, isso aqui ganhou o mundo inteiro. Então, irmãos, essa guerra mundial aqui no fim dos dias, nós estamos vivendo esse fim dos dias. É interessante essa frase no losango, ali na forma de losango. Amigo atrasou-se. Essa guerra mundial ainda não chegou porque o amigo atrasou-se. Quem estava aqui na vez passada, se lembra que eu falei sobre a ressurreição do pastor Daniel Ekchuko. E recomendei que você compre esse DVD através do site da Lagoinha, www.lagoinha.com. Você entrando em lagoinha.com, você entra lá em DVD, aí você vai achar, né, ressuscitado dentre os mortos. Você vai achar lá a experiência do pastor Daniel Ekchuko, da Nigéria, que morreu e passou 42 horas morto num necrotério, né, e ressuscitou depois de 42 horas. E quando ele morreu, 2 anjos o levaram. E vieram e o levaram da ambulância. Ele estava indo de um hospital para o outro quando ele morreu. E levaram ele no paraíso, e o anjo também levou ele lá na Nova Jerusalém para mostrar as mansões que Jesus disse que foi preparar. E aí o anjo disse uma coisa muito importante para ele, que para mim tem a ver com essa frase aqui, o amigo atrasou-se. O anjo disse para ele o seguinte, que as mansões que Jesus foi preparar já estão prontas, mas os santos não, a igreja não. E que a igreja está atrasando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo disse isso para ele. Então eu achei interessante colocar isso aqui, porque essa guerra mundial, no fim dos dias, ela está sendo atrasada, porque esse amigo atrasou-se. Para mim, esse amigo aqui refere-se a Jesus, ou seja, a igreja está atrasando o arrebatamento. Jesus já poderia ter arrebatado a igreja, porque as mansões estão prontas, e João 14 ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Né? Então, nós estamos aguardando o quê? O arrebatamento. Agora vem o anjo e diz para o pastor Daniel Ekchuko, um homem que ficou 42 horas morto. Não são 42 minutos, irmãos, nem 42 segundos. São 42 horas, é um milagre, sem nenhuma sequela. Eu conversando com os médicos, eu disse, olha, isso não tem explicação, isso é um milagre. Porque no máximo de 4 a 6, 8 minutos, danificou o cérebro, morte cerebral, acabou.
né? Vira um vegetal e morre mesmo, não tem. O dia que o coração parar, parou. Morreu. Ele ficou 42 horas morto e ressuscitou no porão de uma igreja. E ninguém orou para ele ressuscitar. Um grupo de pessoas estavam orando para ele ressuscitar. Deus não usou especificamente uma pessoa. Não deu a glória para uma pessoa. Foi um milagre extraordinário, né? E ele voltou com essa mensagem. Que as mansões estão prontas. Mas os santos não estão. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Se não fosse por isso, eu não estava, né? Eu já tinha isso no meu coração, mas isso me fez apressar mais essas nossas reuniões aqui. Vocês saberem que nós, pastores, estamos atrasando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nossa responsabilidade preparar os santos para o arrebatamento. E o anjo disse, as mansões estão prontas, mas os santos não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. Coisas que estão no futuro. Cometas. Ih, pastor, tem também esse negócio do nosso lado aqui? Tem. Não basta só guerra, não. Tem cometas também. Irmãos, Michael Drosnin descobriu, aliás, ele e o Dr. Hips descobriram, esse cometa chamado Shoemaker-Levy. Aliás, os cientistas descobriram esse cometa mais ou menos um ano antes dele bater em Júpiter. Esse cometa, ele foi descoberto por dois cientistas, um com o sobrenome Shoemaker, o outro com o sobrenome Levy. Então ele ganhou o nome de Shoemaker-Levy. Esse cometa foi o primeiro grande desastre cósmico que o homem pôde presenciar através de telescópios. Telescópios, o homem viu um desastre cósmico, ou seja, um corpo celeste chocar contra um outro corpo celeste, ou seja, um cometa chocar-se contra um planeta. E o código, há 3.200 anos antes, já previa o nome do cometa e, cruzando Shoemaker-Levy, o nome do planeta aonde ele ia bater, Júpiter. E mais essas informações aqui. Essas informações estavam tanto na Torá, como no livro de Isaías. A data que o cometa chocou-se com Júpiter foi 8 de Ave, ou 16 de julho de 94. Isso aqui foi achado no livro de Isaías. Olha o que diz, Shoemaker-Levy baterá em Júpiter. Aí, o quadrinho ali, 8 de Ave. Isso aqui foi antes, meses antes de acontecer esse fenômeno, foi descoberto esse fato. E os cientistas tiveram condições de calcular a trajetória e a velocidade e saber exatamente que dia que ele iria bater. Quando esse cometa ele era tão grande, quando ele foi se aproximando do planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, a gravidade explodiu esse planeta, esse cometa, em 21 pedaços. Explodiu ele em 21 pedaços e durante 7 dias os pedaços foram caindo no grande planeta Júpiter. Cada pedaço que batia lá no planeta fazia uma bola de fogo maior do que a Terra. Maior do que a Terra. Pum! Maior do que a Terra. Feriu. E isso foi presenciado, filmado, fotografado, né, esse acontecimento. Agora, eu pergunto, quem é que sabia disso há 3.200 anos? Quem? Quem? Só Deus, irmão, só Deus. Agora tem aqui um outro cometa que o Drosnin achou. Cometa em 5.766, ou 2006, ano predito para o mundo. O ano 2006 cruza e a frase ano predito para o mundo também cruza. Mas não ocorreu. Em 2006 não ocorreu esse cometa. Eu achava até que ia cair um cometa. Eu fiquei até
preocupado, ministrei para a igreja nesse sentido. Falei, olha, irmãos, nós podemos ter problemas a partir daí, pode começar um caos no mundo. Pode ser, vamos dizer assim, ser o começo da grande tribulação, não, do aumento, da intensificação das dores de parto. Mas não ocorreu. Entretanto, está previsto o cometa. Ele ainda continua, né? São 3 cometas que ele achou no código. 3 cometas que ele achou no código. O segundo cometa está previsto para o ano 2010, só que ele não dá o quadro. Ele apenas afirma terror, né? Medo, terror, pânico, quanto ao cometa de 2010. E ele menciona e dá o quadro do cometa de 2012. O cometa de 2012. O cometa de 2012 é um cometa, irmão, tão grande que eu não botei aqui o outro quadro, mas tem um outro quadro anterior a esse que diz assim, Terra aniquilada. Aquele cometa, se ele batesse na Terra, ele aniquilaria, o planeta Terra deixaria de existir. Terra aniquilada. Mas em seguida, vem essas informações. Ele será fragmentado, eu o despedaçarei. 2012. Ou seja, Deus não vai permitir que a terra seja aniquilada. Por quê, irmãos? Porque o milênio será aqui na terra. Não é isto? A Bíblia não diz que Deus comprou homens de todas as tribos, língua, povos e nações e os fez reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra? Então, a terra não pode ser aniquilada e esse cometa aniquilaria a terra. Agora Deus está dizendo aqui, o código da Bíblia está dizendo assim, ele será fragmentado, eu o despedaçarei. 2012. Em Apocalipse, nas trombetas, quando fala da quarta trombeta, na Apocalipse 8, quando fala da quarta trombeta, vamos ler lá, se você quiser acompanhar, diz assim, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Estrelas aqui nós temos que entender que são os planetas, que nós vemos aí como se fossem estrelas. Né? A terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à da noite. Irmão, preste atenção. Para que um objeto estelar fira a terça parte do Sol, você pode imaginar o tamanho desse cometa? Porque o cometa, ele é feito de gelo. Para ele apagar a terça parte do Sol, olha aqui para mim, o Sol, ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. A terça parte dele dá mais de 400.000 terras. 400.000 planetas Terra. A extensão que o Sol vai perder de luz na quarta trombeta. Vai ferir o Sol, a Lua, as estrelas. O que diz aqui? Ele será fragmentado, eu o despedaçarei. Ou seja, Deus explode esse cometa quando ele entrar no sistema solar. Vai pedaços dele para o Sol, para Júpiter, para Marte, para tudo quanto é lugar. Vai haver uma confusão no sistema solar. Lembra-se que a Bíblia diz que o céu passarão com um grande estrondo. E os elementos ardentes, lá, 2 Pedro, capítulo 3. Você tem que ir casando as coisas proféticas com essas descobertas aqui. Ele será fragmentado, eu o despedaçarei. 2012. Esse é o terceiro cometa. Irmãos, no meu entendimento, esse cometa, quando ele entrar no sistema solar, ele vai explodir.
Deus vai explodir, ele viria contra a terra e a terra seria aniquilada. Ele é tão grande, bom, para apagar 1/3 do Sol, você pode imaginar o tamanho dele. Um pedaço dele apagar 1/3 do Sol, você pode imaginar o tamanho desse cometa, desse objeto estelar. Né? Para que não brilhasse 1/3 do dia, 1/3 da lua. Ele vai atingir o Sol, a lua, as estrelas. Deus vai ter que proteger a terra. Aliás, o livro do Salmo diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. E que ao Senhor pertencem os escudos da terra. Aleluia. Glória a Deus. Você já leu isso no livro dos Salmos? Que ao Senhor pertencem os escudos da terra. Deus protege a terra. Por quê? Porque o homem mora na terra. O homem não mora no sol. Precisa do sol, mas não vai. Irmãos, a terra vai ser tirada da órbita do sol. Você já leu isso na Bíblia? Nunca lestes nas Escrituras? Então abra em Isaías 13. Isaías capítulo 13. Nós já estamos entrando aqui um pouco na grande tribulação. Isaías 13, versículo 13. Aqui nós estamos no período da grande tribulação, do Armagedon. Versículo 12, para ficar mais claro, aqui nós estamos... Vou pegar o versículo 10, tá? Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei com que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raro do que o fino ouro de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, o cosmos, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Isso é grande tribulação. O que está dizendo aqui? Que Deus vai mover a terra do seu lugar. Aonde Deus colocou a terra, irmãos? Orbitando o Sol, numa órbita elíptica, a cada 365 dias, 6 horas e 48 minutos, a terra dá uma volta completa em torno do Sol. Agora vem a palavra de Deus e diz, eu vou tirar a terra do seu lugar. E vai ter que tirar mesmo. Porque o céu passará com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Veja bem, não é somente aqui que diz que a terra vai se mover do seu lugar, que Deus vai tirar a terra do seu lugar. Em Ageu capítulo 2, versículo 20 e 21 também. No livro do profeta Ageu, o profeta Deus, através de Ageu, diz assim, no capítulo 2, versículos 20 e 21. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu aos 24 do mês, dizendo, fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo, abalarei os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele andam, os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Então, abalarei a terra, abalarei os céus, diz aqui, abalarei os céus e a terra. E Hebreus capítulo 12, versículo 26, também no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 26, nós lemos assim, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez hei de abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, versículo 26, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Amém? Esse cometa, se ele atingisse a terra, ele aniquilaria a terra. Deus não vai permitir.
Vamos, é Lucas 21 mesmo. Eu quero pegar, eu ia achar um outro texto, é Lucas capítulo 21, mas antes eu vou ler no capítulo 21, o versículo 11, diz assim: e haverá, Jesus falando sobre a grande tribulação, e haverá sinais, haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, isto é, vindos do céu. É nesse sentido. Agora presta atenção no que Jesus falou acerca da proximidade quando ele estivesse para voltar. Versículo 25 em diante. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E nós sabemos que esses sinais, de acordo com a profecia de Apocalipse, o que é mesmo? 1/3 do sol vai apagar, da lua, das estrelas, etc. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, e os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, aqui está. Os poderes do céu serão abalados. Deus vai tirar a terra dessa órbita e vai levar ela para outro lugar. Por quê? Por causa dessas coisas que nós lemos ali, o próprio Senhor Jesus está dizendo, e o próprio Deus fala em Isaías, né? Fala em Ageu, fala em Hebreus, e agora nós lemos o próprio Senhor Jesus falando em Lucas 21, né, que haveriam grandes sinais vindos do céu, e que os homens iriam desmaiar de terror pela expectação das coisas. Você já pensou? Quando esse cometa entrar no sistema solar, essa monstruosidade, vindo em direção à Terra, é ou não é de desmaiar de terror? Agora nós vamos virar poeira, né? E de repente Deus intervém. Agora, por isso que Pedro fala, a Bíblia fala, irmãos, que os céus passarão com um grande estrondo. 2 Pedro capítulo 3. E a terra e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nelas há serão queimadas. Deus vai ter que tirar a terra para fora da órbita do Sol, para ele poder preservar a terra. Como é que Deus vai fazer isso? Na minha opinião, isso agora já é uma opinião minha. A Nova Jerusalém, ela virá, a Bíblia diz que ela virá e ela parará sobre a cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é uma cidade máquina. Ela é uma cidade, é um cubo perfeito, é um quadrado. Ela tem 2.612 quilômetros de largura, extensão e profundidade, altura. Ela tem as 3 dimensões, ela é um cubo, um quadrado. E ela parando sobre a cidade de Jerusalém, e ela tem luz própria, é uma luz diferente. Não é como a luz do sol que queima. Eu quero que você entenda que quando Deus diz haja luz, é uma luz diferente dessa do sol, porque Ele criou o sol lá no 4º dia. No primeiro dia Ele criou a luz. No 4º dia Ele criou o sol. E a Nova Jerusalém é uma cidade luz, que as nações andarão sob a sua luz, a Bíblia fala em Apocalipse. E ela vai ficar parada sobre a Nova Jerusalém. Nós estamos entrando aqui um pouco sobre o milênio já, né? Alguns estudos sobre o milênio. E Deus vai usar esta cidade para dar o equilíbrio necessário, porque a lua vai apagar, a lua vai deixar de brilhar, porque o sol vai deixar de brilhar também. A lua vai com esse pedaço aí vai também ser deslocada possivelmente da sua posição, e deslocando a lua nós temos problema de maré, o problema das marés, por isso que os homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas do mar. Eu sempre fiquei pensando, quando estava na beira do mar, mas como que alguém vai desmaiar de terror? Por mais que venham aquelas ondas violentas, mas ninguém vai desmaiar de terror. Mas se a coisa mudar e as ondas aí tiverem 1.000 metros de altura, dá para desmaiar, não dá? Né? Irmãos, as coisas são sérias.
Então, esse cometa aqui, eu acho que tem que a ver com com o Apocalipse, a quarta trombeta. Eu ligo esse cometa à quarta trombeta, quando Deus diz que vai escurecer 1/3 do sol, da lua, das estrelas, né, para que não brilhe, etc, etc, etc. Mas não fala da terra, escurecer 1/3 da terra, nem destruir 1/3 da terra. Né? Então, Deus trazendo a Nova Jerusalém, bem próximo da terra, Ele dá o equilíbrio que a terra precisa e tira para fora do sistema solar. Porque o sistema solar será destruído. Agora o código está dizendo que um cometa virá e ele aniquilaria a terra. Mas Deus disse, ele será fragmentado, eu o despedaçarei 2012. Grandes terremotos, coisas do futuro. Olha que cena terrível é essa quando a gente vê um terremoto. Irmãos, os terremotos estão aumentando. Você lembra do estudo passado que eu dei? Eu falei sobre os terremotos, sobre a intensificação dos terremotos, a intensificação do nível, do grau de intensidade e o número de terremotos aumentando no mundo. Grandes terremotos. Michael Drosnin tinha encontrado um grande terremoto em 2000 ou 2006, remontando, não sabendo direito. Nós não tivemos em 2000 um grande terremoto, ou 2006 um grande terremoto. Mas tivemos no Japão, também estava previsto para o ano 2000 ou 2006, um grande terremoto no Japão. Nós não tivemos, irmãos, assim uma coisa muito acentuada. A cidade de Kobe, se lembra que a cidade de Kobe foi arrasada por um terremoto onde morreram mais de 5.000 pessoas. E ele estava previsto no código da Bíblia. Kobe, Japão, fogo, cruzando ali fogo e terremoto, o ano 5.755 ou 1995. Houve no Japão esse grande terremoto na cidade de Kobe. Então, o código da Bíblia previa para 2000 e 2006 um grande terremoto, mas esse grande terremoto não aconteceu, principalmente no Japão. Eu não me lembro de ter acontecido um grande terremoto. O que está previsto, e o código fala, é um grande terremoto para Los Angeles, na Califórnia, em 2010. E esse de 1994, ele aconteceu, ele cruza ali em cima, ele aconteceu e ele matou quase 100 pessoas, esse terremoto de 94. Mas está previsto um para a Califórnia em 2010. O mesmo quadro, a mesma informação sobre 2010, um grande terremoto na Califórnia. Agora, tinha a previsão de um grande terremoto para 2000 na China. Na China houve um terremoto em 2000, mas não foi assim um grande terremoto. Por exemplo, como esse que houve agora em 2008, que morreram cerca de 80, 70, 80, 90 mil pessoas, não se sabe certo ainda quantas pessoas morreram. Mas o maior terremoto que já existiu até hoje foi esse de 5.736, de 1976, que ocorreu na China. Ele cruzou, a palavra grande terremoto, ele cruzou. Morreram 800 mil chineses. Foi o maior terremoto da história até hoje. E ele estava previsto no código da Bíblia. O Japão, como eu falei, é a cidade de Kobe. Bom, esses são os acontecimentos futuros. Tem mais coisas ali, mas eu deixei fora para não ir muito longe com os irmãos. Vamos ver agora Jesus no código da Bíblia. Primeiro no Antigo Testamento. Será que Jesus, eu sempre tive assim, porque o Drosnin, quando você lê esse livro aqui, tanto esse quanto esse, você não vai ouvir ele falar de Jesus em nada. Não tem nada acerca de Jesus. E Jesus é o homem mais importante que dividiu a história. Né? Agora, esse livro aqui, sim, esse tem bastante aqui, bastante informação. Então nós vamos usar bastante desse aqui. Jesus no código da Bíblia no Antigo Testamento. Yeshua é o nome hebraico de Jesus, na visão das 70 semanas.
Então observe aqui que o início da referência é sempre em Daniel 9, de 23, 24, 25, 26, que fala das 70 semanas de Daniel. E os irmãos se lembram que há uma semana de anos proféticos que ficaram para trás, essa semana ficou para trás, esses anos ficaram para trás, e que deverão se cumprir nesse período que nós chamamos da grande tribulação, no período de 7 anos. Então, você acha o nome de Yeshua codificado em Daniel 9, 27, ali com salto de 26, no sentido contrário, Yeshua, Jesus Nazareno, rei do ramo de Jessé, Messias. Está codificado aí, no hebraico, aí estão as palavras. Olha os saltos, como eles são pequenos. Isto é significativo, irmãos. Isso é significativo. Todos eles começando no texto que fala das 70 semanas proféticas. Entendeu? Ainda no Velho Testamento, o Salmo 22 fala do Messias crucificado, né? Ele começa dizendo, como é que começa o Salmo 22? Vocês lembram? Vamos dar uma olhada lá, que nem todo mundo se lembra também, né? E nem é obrigado a lembrar. Ele começa com a exclamação de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo, né? E o Messias sofre, mas triunfa, um Salmo de Davi. Então nós vamos achar no Salmo 22, né? Você pode olhar que todas as referências, o início delas estão no Salmo 22, nós vamos achar com um intervalo de um salto o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua com salto de 6, ungir com salto de 8 letras, rei do ramo de Jessé, Messias, Jesus de Nazaré, aquele que trouxe a salvação. Amém? Louvado seja Deus. Está aí no Velho Testamento, na profecia que fala sobre o Messias, né, crucificado. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o nome de Jesus, ele aparece em todas as profecias do Velho Testamento, profecias messiânicas. Toda vez que aparece uma profecia messiânica do Velho Testamento, o código diz, meu nome é Jesus. Meu nome é Yeshua. Meu nome é Jesus. Né? Então nós encontramos aqui no Salmo 22. Agora, o que aconteceu foi que quando Grant Jeffrey e Jacob Ramsell, Jacob Ramsell é um amigo de Grant Jeffrey, ele é um pastor messiânico da cidade de Santo Antônio, no Texas, e é um homem muito crente, judeu, né, messiânico. Ele conhece muito bem o hebraico. Ele andou fazendo pesquisas no Código da Bíblia antes mesmo do RIPS, mas ele fazia na mão. Na mão, fazia pesquisa, ele fez pesquisas muito importantes. E ele descobriu várias coisas acerca do Messias, de Jesus, como Yeshua, e escreveu um livro chamado Meu Nome é Jesus. E houve muita crítica, porque quando se descobriu, quando foram se descobrindo esses códigos de Yeshua, os judeus começaram a ficar alvoroçados, e principalmente os rabinos. Por quê? Porque eles estavam vendo que o código que eles creem, que eles aceitam, que eles sabem que é de Deus, todos os judeus aceitam, ou pelo menos a esmagadora, inclusive as autoridades. As autoridades, irmãos, eles baseiam muito das suas ações bélicas e militares no Código da Bíblia. Eles fazem pesquisas no Código da Bíblia. Em Israel e nos Estados Unidos agora também. Estão aprendendo a usar o Código da Bíblia. Inclusive, a base, eu disse para vocês aonde Bin Laden tem a sua base, está no Código da Bíblia. Só que o Drosnin não dá para não alertar, né, o lugar. Mas, voltando aqui. Então, os rabinos começaram a ficar preocupados, porque os judeus começaram a perceber que o Yeshua, né, o Jesus dos cristãos, parecia ser o Messias. Aí disseram os rabinos, através dos seus matemáticos, daqueles judeus inteligentes que eles são, né? Eles lançaram um desafio, falaram, olha, não pode ser só Jesus, tem que ser Jesus
de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Por quê? Yeshua é uma palavra formada de 4 letras, e em hebraico, e como ela é muito pequena, acha-se muito, aparece muitas vezes. Então, precisa ser Jesus Nazareno, uma coisa desse jeito. Aí eles aceitaram, Jacob Ramsel aceitou o desafio, junto com o Dr. Grant Jeffrey, e eles fizeram uma pesquisa no chamado texto do Messias Sofredor, que é Isaías 52, os 3 últimos versículos e os 12 versículos do capítulo 53. Nesses 15 versículos, Jacob Ramsel, ele achou mais de 40 informações sobre Jesus de Nazaré. Ele achou Yeshua Shimi. Essa palavra Yeshua Shimi significa Jesus é o meu nome forte. Aleluia! Jesus é o meu nome forte. Está lá, criptografado, com salto de 4 letras, um intervalo de 20, né? Início em Isaías 53, versículo 10, com intervalo de 20 letras, no sentido contrário. Yeshua Shimi, que significa Jesus é o meu nome forte. Aí acharam também a palavra Nazareno, Jesus Nazareno. Já que eles disseram que tinha que ser Jesus Nazareno, foi o que Pôncio Pilatos escreveu na placa que ele mandou colocar na cruz de Cristo. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Em grego, latim e hebraico. Jesus Nazarenos, rex iudeorum, em latim. Eu não sei grego, mas latim eu sei um pouquinho. Então, Jesus Nazareno, o Messias, Siló. Siló, irmãos, é uma palavra que, se você for lá na profecia de Jacó aos seus filhos, em Gênesis 49, você vai ver que Siló se refere à tribo de Judá. E Siló significa aquele a quem pertence o cetro. Jesus é rei. Então ele é o Messias, por ele ser Messias ele é rei. Aí tudo que se refere aqui à crucificação de Jesus, a Páscoa judaica, ele veio da Galileia, ele era conhecido como Galileu. Acharam o nome de Herodes, acharam o nome de César, a cidade romana do mal, que é Roma, acharam o nome de Caifás, acharam o nome de Anás, tudo dentro de Isaías 52, 53. O nome das 3 Marias que participaram da crucificação de Jesus, que a Bíblia fala que estavam presentes Maria, a mãe de Jesus, a Maria, a mulher de Clopas, e a Maria Madalena. As 3 Marias que estavam ali assistiram à crucificação. Aqui tem 2, a terceira está ali, em Isaías 53, 9, com salto de 44. Achou-se também a palavra os discípulos, e aí o nome de todos os discípulos. Pedro, Mateus, João, André, Filipe, Tomé, Tiago maior, Tiago menor, Simão, Tadeu, Matias, menos Judas. Judas foi substituído por Matias. E acharam também a frase que os judeus disseram a Pôncio Pilatos, seja crucificado. Acharam a palavra cruz. É interessante essa palavra seja crucificado, irmãos. Porque nós vamos encontrar isso aqui, a crucificação ainda não era um modo de execução nessa época. Presta bem atenção nisso, vou mostrar isso mais tarde. Seja crucificado, traspassar, Jesus foi traspassado, e ele era o quê? A lâmpada do Senhor. A parte final de Isaías 52, 53. Sua assinatura, como sendo a assinatura de Deus. Esses códigos são como a assinatura de Deus. Como achou-se também ali a palavra o pão, o vinho, que Jesus fez na noite em que ele foi traído, ele instituiu a ceia. Onde que eles estavam? No Monte Sião, no Monte Moriá. Monte Moriá e Monte Sião é um ao lado do outro. Achou-se a palavra Jobed. Jobed era pai de Jessé, avô de Davi. E a palavra Jobed significa servo.
a semente, achou a palavra água, levitas, fariseus, cordeiro da expiação e até o nome de José. Todos esses códigos aqui, mais de 40, na verdade 43 códigos, 41 ou 43 códigos em 15 versículos, codificados só nesses 15 versículos. A probabilidade matemática de que isto seja uma obra do acaso é apenas uma em 50 quatrilhões de vezes. Glória ao Deus Altíssimo. Glória a Jesus. Uma em 50 quatrilhões de vezes que isso possa ser obra do acaso. Irmãos, isso aqui tem levado dezenas de judeus a se converterem. Eles descobriram que eles crucificaram o Messias de Israel. Está aqui. Está aqui. Yeshua Shimi, Nazareno, Messias, Páscoa judaica, Herodes, César, tudo. 41 ou 43 informações estão aqui codificadas em 15 versículos. Não é num texto como Guerra e Paz, que é dessa grossura. Não é na Bíblia inteira. São 15 versículos. Olha as proximidades ali, olha. Os saltos ali, as proximidades. Então, a probabilidade de que isso seja randômico ou do acaso é apenas uma em 50 quatrilhões de vezes. Eu não sei escrever esse número. Não sei como é que escreve isso aí. Né? Eu fico maravilhado. Isso aqui tem levado muitos judeus a se converterem. Tanto que o pastor Morris Cerullos, ele escreveu um livro sobre o título Messias, e quando ele ficou sabendo dessa pesquisa, ele mandou parar a impressão para incluir um capítulo só sobre o código da Bíblia em a profecia do Messias sofredor. E já tinha o endereço de 1 milhão de lares em Israel para mandar gratuitamente pelo correio um exemplar do livro. Meu nome é Jesus, né? Meu nome é Jesus. E o judeu crê no código da Bíblia, ele sabe que o código da Bíblia é Deus que fez. Porque o judeu sabe que só Deus poderia fazer essas coisas. Mas acontece que ainda aqueles judeus mais agarrados, mais ortodoxos, disseram, peraí, tudo isso aqui está muito certo, mas está no livro de Isaías, não está na Torá. Tem que estar na Torá. Que a Torá é a Torá. Jesus de Nazaré e os seus discípulos em Êxodo capítulo 30, Torá. Deus não se deixa abater. Deus vai muito, quando o homem está a buscar o milho, Deus já está com o fubá, com a farinha, está tudo pronto já. Né? Está aqui, irmãos. Yeshua, Jesus Nazareno, Messias, Siló, Páscoa judaica, Galileia, Maria, Pedro, Mateus, João, André, Filipe, Tomé, Tiago, Simão, Natanael, Judas, Tadeu, Matias, seja crucificado, tudo em Êxodo 30, dentro da Torá. Glória a Deus, aleluia. Testamento, Jesus no Código da Vida no Novo Testamento. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Novo Testamento, irmãos, é mais complicado fazer por causa dos textos que não são preservados, e a originalidade como é o Antigo Testamento, principalmente a Torá. Por isso que a Torá, ela realmente não há uma letra diferente na Torá. Né? E nos demais escritos também foram preservados com muito rigor, mas pode ter uma ou outra variação dentro do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento já tem, mas Deus sabe dessas coisas e nós vamos achar algumas coisas aqui. Palavras associadas a Jesus codificada em 1 João 5,13. Aonde então, aonde você lê ali hebraico, na verdade é grego, né? Onde diz ali, a matriz ali diz, palavra codificada, depois em seguida hebraico, não é hebraico, é grego. Então é grego.
com intervalo de 5 saltos apenas, em 1 João 5,13 ele encontrou Jesus, com intervalo de 73 saltos, iniciando em 1 João 5,5, ele encontrou Nazareno e Cordeiro. E se você ler 1 João 5,13, é um versículo muito interessante, porque ele diz assim, eu vou ler rapidamente para os irmãos, 1 João 5,13. Diz assim, essas 5,13, essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Nesse versículo está codificado Jesus de Nazaré, o Cordeiro. Tá? Jesus codificado em Mateus 24:30. Mateus 24 é o sermão profético. Nós temos ali Jesus com intervalo de salto de 8. Isso é muito significativo, que é muito próximo. Né? Jesus de Nazaré, misericórdia e Cordeiro. Palavras associadas a Jesus, no grego, codificada em Marcos 8:35. Então nós temos Jesus, sangue, Filho, sangue inocente, o Cordeiro e a palavra de Jonas. O nome Jesus, codificado em intervalos de salto de letras equidistantes, muito pequenos, você pode ver aí. O nome de Jesus no Novo Testamento ainda codificado em Mateus 27:9. Mateus 27:9. Deixa eu ver aqui o que diz Mateus 27:9. Isso, eu estava tentando lembrar de cor, mas como eu não lembrava, das 30 moedas de prata que Judas vendeu a Jesus. 27:9, né, diz exatamente assim. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado a quem os certos filhos de Israel avaliaram. Nesse versículo nós encontramos Jesus de Nazaré, sangue, Salvador e Cordeiro. São palavras que identificam o sacrifício de Jesus, identificam o seu nome e o sacrifício que ele fez, identificando aqui com a palavra o texto aberto. O código da Bíblia é uma criação divina? O que você acha? A resposta está aí. Ó. Código da Bíblia, na vertical, selado diante de Deus. O próprio código diz que Deus criou e que ele foi selado diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos às perguntas, né? Talvez só voltando naquele quadro onde fala da Torá, se o senhor pudesse voltar naquele quadro e ler o versículo do Êxodo capítulo 30, versículo 16, que está ali, naquele quadro onde fala Jesus na Torá. Mais um pouco. Em Êxodo. Êxodo fala, capítulo, não, é um antes. Isso. Yeshua. Êxodo 30, 16. Vamos ler então. O irmão tem ele aberto? Leia então. Eu tenho aberto aqui. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Aí está, Jesus Nazareno, Messias. Só este comentário que eu queria fazer, que eu achei fantástico. Então, o texto aberto, irmãos, quase sempre o código, ele está ligado ao texto aberto. Ele tem uma mensagem também no texto aberto. É uma coisa impressionante isso. Você viu ali em Isaías 52, 53, que fala do Messias sofredor. Todos os judeus cristãos sabem que ali se refere ao Messias sofredor. Só que os judeus não aceitam que seja Jesus de Nazaré. Agora veja o que o código diz ali. E para aqueles que disseram, não, tem que estar na Torá, está na Torá. Está aí, Êxodo capítulo 30. Mais perguntas? Ficou claro tudo, irmãos? Então a Bíblia é um livro totalmente... A Bíblia é um livro... Aqui o Ribas. A Bíblia é um livro totalmente
criptografado, ou seja, tem mensagens, mas sobre fatos e acontecimentos que nós situamos no passado, presente e futuro. Pastor, o senhor não acha que esse endurecimento dos judeus é porque Deus também tem um plano com os gentios? Sim, o tempo do gentio está acabando, né? Paulo fala isso, né? E que no momento certo eles vão... Eles já estão se convertendo. Através do código da Bíblia, os judeus estão se convertendo aos montes. Por quê? Porque eles descobriram que crucificaram o Messias de Israel. Por isso, irmãos, é que você vai achar na internet muitos sites de judeus tentando desclassificar as pesquisas de Drosnin, principalmente do Grand Jeffrey e do Jacob Ramsel, que é esse pastor messiânico. Mas eles não desclassificam o código, porque eles sabem que o código é científico, está cientificamente comprovado. O código passou, irmãos, antes de ser publicado, essa base matemática dele, a base científica dele, no Statistical Science, ele passou pela avaliação de 3 dos maiores matemáticos da Universidade de Harvard, Yale e mais da Universidade Hebraica. Os maiores matemáticos do mundo disseram que é incompreensível, mas o código, a Bíblia é um livro criptografado, codificado. Segunda pergunta, pastor. Segunda pergunta. Nesse código não existe a data da reconstrução do Templo de Jerusalém? Poderá existir. Tem que saber fazer a pesquisa. Porque eu tive uma informação que já começaram a construção do templo ao lado da Mesquita de Omar. Será que é real isso? Não, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que existe o projeto, está tudo pronto, tudo está pronto. Todo o material. Né? Existe inclusive o projeto, tem até umas fotos na internet, fotos assim, gravuras, né, de como serão as vestes sacerdotais, como será esse templo, o lugar que ele vai ser colocado, ali onde está a Mesquita de Omar, um pedaço dela, né? Mas que ainda não deve estar não, porque isso seria uma notícia que afetaria o mundo árabe e o mundo inteiro, nós estaríamos sabendo. Alguém mais quer perguntar? Pastor Edson? Pastor, apenas um comentário. A minha esposa, ela trabalhou na livraria Espaço Evangélico e num determinado momento, um senhor, um irmão cristão, solicitou que ela fizesse o pedido desses 2 livros, volume 1 e 2 do Código da Bíblia, e que não era vendido em livrarias evangélicas. Não. E ela trouxe, ele comprou, e através dessa compra, ela mandou buscar mais exemplares e muito mais pessoas adquiriram o livro. Até que uma irmã de uma determinada igreja adquiriu os 2 livros e foi comentar com o pastor dela. Simplesmente o pastor mandou rasgar os 2 livros porque aquilo não era de Deus. Existe, irmãos, tem muitos evangélicos que são contra o código da Bíblia. Aquele site ou aquele grupo da Chamada da Meia-Noite, eles publicaram uma matéria criticando o código da Bíblia e lá não tem nada sobre o código da Bíblia. Tudo que tem é contra. Se tiver, é contra. Aliás, eles tiraram qualquer menção ao código da Bíblia. E eles lidam com profecia. Né? Quem não conhece o código da Bíblia é contra o código da Bíblia. Veja bem, vocês hoje passaram a conhecer um pouco do código da Bíblia. Vocês estão vendo, irmãos, que o que é o código da Bíblia? O código da Bíblia não é um esoterismo, não é cabala. É coisa científica. Você vai achar o seu nome lá, os dados, tudo. Eu tenho o programa. O problema é que é em hebraico. Eu não sei hebraico. Então, se alguém souber hebraico, aí pode fazer as pesquisas, você vai achar coisas tremendas. Existem coisas feitas, pesquisas na internet, assim, extraordinárias dentro do Código da Bíblia. Você quer fazer? Não, eu nunca vi nada no Brasil, mas se fizer, está lá. Tudo. Está tudo lá. Irmão, tudo que existe... Olha, a premissa que o Dr. Ripp cita de um rabino Rambam, tudo que existiu, existe e existirá, desde o princípio até o fim, está codificado na Torá.
Sim, aqui o irmão me tocou uma coisa que eu esqueci de falar. O código da Bíblia, ele tinha uma fechadura de tempo, que era o computador. Enquanto não fosse inventado o computador, o código não seria aberto. Por isso que Newton tentou de várias maneiras e não conseguiu achar o código da Bíblia, né? Weiss Mandel também, e esses outros também, mas aquilo que faltou para Newton tinha para Eliyahu Rips, que era o computador. O computador precisaria ser inventado e aperfeiçoado, tanto que no próprio código da Bíblia fala em computador 6 vezes. Ok? Mais alguém quer perguntar? Ali, um irmão. Irmãos, vocês estão vendo então que o código da Bíblia não é esoterismo, não é nada espiritualista ou de feitiçaria, é ciência e Deus fez, porque quem colocou essas coisas lá, não existe hoje tecnologia que poderia em 15 versículos criptografar todas as informações, é impossível. Não existe esse computador na Terra. É celestial isso aqui. É celestial. Fala, irmão. É fascinante mesmo, todos esses dados. Mas eu penso que talvez Deus tivesse até criptografado tudo isso aí. É uma verdade, fatos que nós estamos notando. Mas para questões talvez irrelevantes ou insignificantes, na história religiosa, na história de Deus, da criação, por exemplo, a morte de alguém ou algum acontecimento, até alguns fatos que ainda não aconteceram, ele disse que ia acontecer, mas não aconteceu. Essa questão da conversão dos judeus, que está sendo uma conversão em massa, talvez esse é o objetivo maior da criptografia ou não? O que o senhor pensa disso? Eu acho que e não somente dos judeus, mas também dos não-judeus. Por quê? Porque quando começa a estudar aqui e começa a achar todos esses fatos ali, ele tem que chegar à conclusão que o Drosnin, de teimoso, não quer chegar, que existe uma mente superior, né, que conhece o futuro e que sabe de todas essas coisas e que colocou essas coisas aqui há 3.200 anos atrás, na Torá. Olha, está tudo aqui, os discípulos de Jesus de Nazaré e os seus discípulos, e Êxodo 30, na Torá. Então, muita gente tem entendido agora que realmente muitos cientistas têm acreditado em Deus por causa do código da Bíblia, porque os cientistas sabem que isso aqui é científico. Isso aqui não é uma balela, isso aqui é científico. Muitos cientistas têm se convertido. Mais uma questão. Drosnin é ateu, certo? Ele se diz ateu. Ele se diz ateu. Não obstante, ele diz que crê numa mente superior bondosa que fez tudo isso aqui em favor do homem. Porque ele está se manchando com algumas teorias do que poderia ter acontecido e não aconteceu, embora muitas são verídicas que nós estamos comprovando na Bíblia. Ele, como não é um cristão, né, ele tem manchado um pouco esse código da Bíblia. Agora a pergunta existe um outro autor evangélico, esse do livro Mistérios sobre o Código da Bíblia, né? Esse cristão, ele usou o mesmo programa de Drosnin? Usou o mesmo programa criado pelo Dr. Rips, que também foi criado em Israel para esse aqui, e foi criado também pelo Drosnin. Aliás, irmãos, eu não falei porque tem muitas coisas, senão nós ficaríamos muito tempo, mas um dos homens que mais entende de criptografia, que foi o homem que criptografava e cifrava e decifrava os códigos para a secreta Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né? Esse homem, ele quando o Rips publicou, que o jornal publicou o trabalho, ele achou que aquilo ali seria um absurdo. Ele é judeu também. Harold Gans, o nome dele, Dr. Harold Gans. Ele cria códigos e decifra códigos. A função dele é essa. E matemático, estatístico e tudo mais. Aí ele elaborou um programa de computador para ele, para desmascarar isso aqui. E botou lá e o resultado foi melhor ainda. Aí ele falou, mas não é possível. Aí ele ampliou, ao invés dele pegar 32 sábios e as
e as 64 datas de nascimento e morte, ele botou também, além disso, ele botou mais 32 sábios e botou mais as cidades de nascimento e as cidades onde morreram. E o resultado foi melhor ainda. Aí ele publicou um relatório dizendo que o código, a Bíblia é um livro criptografado, codificado, e que possui essas mensagens e que elas são reais e verdadeiras. Então, tudo que você busca, você acha no código da Bíblia. Se você souber buscar, se você souber o hebraico. Hoje, irmãos, tem esse programa. Eu tenho esse programa, ele está aqui no código. Posso até mostrar para os irmãos como é que se faz uma pesquisa, né? E ele está aqui. Não sei se vai sair aí. Sai, né? Se eu botar aqui, sai, né? E aí, então, a pessoa dá o nome e faz. Quer ver? O irmão ainda vai fazer alguma outra pergunta ali? Me ajuda aqui, pastor Giovanni, para nós. O programa, ele está disponível neste site que o pastor passou? Ele está disponível nesse livro aqui do Misteriosos Códigos da Bíblia. Ele está disponível nesse site do Grand Jeffrey. Você pode comprar. O site, se você quiser anotar aí, para você comprar esse programa, você pode botar lá programas do Código da Bíblia que você vai achar bastante, sabe? www.biblifind.com ou então no site do Grand Jeffrey, www.grandjeffrey.com, você também compra. Grand Jeffrey, tudo junto.com. Perguntas? Ainda tem? Pastor, queria fazer 2 comentários a respeito disso. Uma daquelas pesquisas em que o Drosnin faz ali de terremoto, tal, que não acontece. Acho que tem um terremoto lá para o Japão em 2006. E a gente precisa lembrar que talvez tenha um adiado por ali que na pesquisa ele não achou. Né? E também que nós já vimos ali em outras pesquisas que a coisa está atrasada. Né? Então pode ser que tinha aquele terremoto para 2006, mas como atrasou tudo, então deve ter uma outra data ali, mudado para ano tal, que pode ter, né? Não quer dizer que tenha. Isso. Pode ter, é uma outra possibilidade de explicar aquele resultado ali na matriz, né? Pode ser que a matriz não esteja errada, apenas é que você vai achar a palavra ali adiado, né? Ou então está atrasado aquele fato. O amigo atrasou, então vai atrasando essas coisas todas. Irmãos, eu me impressiono muito com a visão de Daniel Oxuco, né? Que a igreja já poderia estar no céu. Nós estamos aqui ainda. E não estamos preparados, né? Temos que preparar a igreja. E o código da Bíblia é para você entender que Deus colocou essas coisas. Então, olhando, vamos ficar em pé aqui, eu quero ler novamente para você, para encerrar. Não precisa abrir não, mas o texto de Isaías, preste atenção nessa leitura novamente, o texto que eu li no início. Deus dizendo assim, e para mim isso aqui se aplica ao código da Bíblia. Deus disse assim: desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Da minha boca que saíram, e eu as fiz ouvir. De repente a pus por obra, e elas aconteceram. Porque eu sabia que és obstinado, os judeus, né? Que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Há muito tas anunciei e as manifestei antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso. Porventura não o anunciarás? Desde agora te mostro coisas novas e ocultas que não sabias. Então, são tremendos isso aqui, irmãos. Para mim, os judeus foram escolhidos, veja bem, a quem Deus deu o código da Bíblia, a chave para o código da Bíblia? A um judeu temente a Deus. Não deu ao Drosnin, ele deu ao doutor Eliyahu Rips. Um homem religioso, temente a Deus, que nas suas aulas, nos seus escritos, ele sempre coloca 2 palavras agradecendo a Deus pela sua vida, pelo dia de hoje. Então,
É um homem, a esse homem humilde de coração, Deus deu a ele a chave para a descoberta do Código da Bíblia. E o Código da Bíblia, irmãos, está apenas num nível elementar. É como um grande quebra-cabeça de milhões de peças que nós temos apenas algumas centenas, na opinião do Dr. Hips. Então isso aqui pode ir muito longe ainda em termos de... Porque as pesquisas aqui, elas estão em 2 dimensões, mas elas poderiam ser feitas em 3 dimensões, né? Pode. Colocar as matrizes assim, aí pesquisaria em 3 dimensões, né? 3 dimensões. Pastor, outra coisa que eu queria estar pensando aqui a respeito do Drosnin, é que, e essa fala dele de ateu, né? A gente precisa lembrar que ele também é fruto de uma sociedade que acha que o cientista ateu é mais esperto que os outros, né? Então, comercialmente falando, do ponto de vista de marketing, é extremamente conveniente que ele se declare ateu, né, do que se ele declarar um religioso e o pessoal vai rotular o livro dele como um livro de fé e não um livro de ciência, né? Então, financeiramente falando, é melhor que ele se declare ateu, né? Ficou milionário com esse livro. Dr. Hips não ganhou nada com isso aqui. É aquilo, o Dr. Hips não ganhou nada, os cientistas, eles são cientistas, fizeram o trabalho, publicaram, eles disponibilizam o programa para pesquisas científicas, para quem é cientista, eles disponibilizam, mas hoje você pode comprar esse programa, eu tenho esse programa, se você sabe hebraico e quer fazer pesquisa, eu posso lhe disponibilizar esse programa, né, porque eu tenho ele gravado aqui e eu tenho o disquete, né. Irmãos, eu quero agradecer a sua paciência em me ouvir durante todo esse período, mostrar. Poderia trazer muitos quadros aqui, mas tem 116 quadros aqui que eu tive que trazer para os irmãos. E nós estamos em cima da nossa hora para nós almoçarmos. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Levanta as suas mãos para os céus. Ora a Deus agora agradecendo. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai, por todas as bênçãos deste dia, especialmente, Pai, por esta ministração. Eu quero te pedir, meu Pai, que esta palavra não volte vazia, antes ela faça aquilo que te apraz e desperte, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, para uma vida de responsabilidade para com o teu rebanho, e que nós possamos, Pai, preparar a tua igreja para a volta de Jesus. Maranata, vem logo, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus. Nós queremos estar para sempre com o Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer por este milagre que é o Código da Bíblia. Ó Deus, porque através dessas pesquisas, Pai, centenas, milhares e quiçá milhões de pessoas estarão sendo convencidas pelo Teu Espírito, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Pai, sabendo que há um Deus que codificou este livro muitas vezes ridicularizado, mas que agora cientificamente está provado que há algo sobrenatural nele, e este sobrenatural só pode ter vindo do Senhor, que conhece todas as coisas e que tudo está nu e patente diante dos teus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Jesus, criptografada não somente no livro de Isaías, e também em todas as profecias messiânicas, como também, ó Pai, no livro de Êxodo. Obrigado, Pai. Faz esta palavra prosperar na face da terra. Ó Deus, para a conversão de judeus e gentios, Pai. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém, amém.